constitucional do Getúlio Vargas. É a segunda fase do governo Getúlio Vargas. Lembra que a primeira é o governo provisório, de 1930, quando ele assumiu, até 1934, quando ele foi eleito indiretamente pelos deputados, depois da Constituição de 34. Então começa o governo constitucional dele, que durou 3 anos. Pelo nome você já entendeu, é um governo onde ele está seguindo a Constituição criada pelos deputados. Não é difícil. A liberdade dada pela Constituição de 34 estimulou a participação política. O recado dado pela Constituição era de que o Brasil seria um pouco mais livre, um país com mais liberdade e que todos agora poderiam participar da vida política do país. Inclusive, lembra, as mulheres, que agora eram permitidas as mulheres votar. Então você tem um chamamento da população para participar da vida política. Isso a Constituição de 34 colocou. Várias greves explodiram nesse período. Então agora você tem o trabalhador querendo participar, então, politicamente desse período, e uma das maneiras, a gente já viu em aulas passadas, é a greve. Então várias greves explodiram pelo país. E 2 grupos opostos, com ideias muito bem definidas, eles conseguiram causar uma grande mobilização no país. 2 grupos, quais são eles? A e B, Ação Integralista Brasileira. E o outro grupo, ANL, Aliança Nacional Libertadora. Sobre esses 2 grupos, calma, a gente vai falar sobre cada um deles agora na sequência da aula. Relaxa que a gente já segue. Então, você tem uma liberdade dada pela Constituição, o povo participando da vida política e 2 grupos opostos, cada um defendendo ideias diferentes, mas com ideias muito bem definidas do que querem, passaram então a aparecer no cenário brasileiro. O primeiro desses grupos é a Ação Integralista Brasileira, A e B. Isso, os integralistas. Lembra da imagem do começo da aula? Exatamente. A gente vai falar sobre esse pessoal do movimento integralista. Então aquela imagem que a gente abriu a aula falando do pessoal, todo mundo sentado juntos, todo mundo fazendo o gesto para o alto, essa é a ideia agora. Vamos falar sobre eles. Essa ação foi criada, esse grupo foi criado em 1932 pelo escritor Plínio Salgado. Já vou mostrar uma foto dele para você ver ele todo bonitão. Inspirado nas ideias do fascismo, do líder italiano Benito Mussolini. Sobre o fascismo a gente vai falar mais pra frente, quando a gente for falar lá sobre Segunda Guerra Mundial. Então, ideias fascistas do Benito Mussolini que inspiraram a criação da Ação Integralista Brasileira. E eles têm esse slogan por base: Deus, Pátria e Família. Então, esse é o slogan básico da Ação Integralista Brasileira. A defesa dos princípios de Deus, a defesa da pátria e a defesa da família. E aqui eu trouxe para você 2 imagens que você vai ver bem tranquilas agora, mostrando um grupo de integralistas do interior do Ceará. Então eles aí, repara, todos com a mesma camisa verde, a imagem está em preto e branco, eu sei, mas eles estão de camisa verde e gravata verde escuro, todos então em posição militar. Eu queria que você reparasse no braço esquerdo de todos eles, tem um símbolo. O símbolo do braço esquerdo é esse mesmo símbolo que está aqui do lado. Reparou? Tem uma letra grega aqui, é o mesmo símbolo que está no braço esquerdo de todos eles. Essa letra grega é a letra sigma, que traz a ideia de soma. Quem mexe muito com matemática, ou já viu no computador no Excel, essa sigla aí, essa letrinha é a letrinha que dá o símbolo da soma. Então, a ideia de somar, todos unidos, vamos somar para fazer um governo, então, muito melhor. Olha a ideia da soma. Reparou no nome integralismo dos integralistas? A ideia de somar todos unidos num governo, todos defendendo uma mesma ideia. Então, a letra grega da soma. Repare que tem um soldado aqui com uma camisa verde, e de novo no braço esquerdo o símbolo da letra sigma, como você consegue ver, e em cima uma palavra de origem tupi-guarani, Anauê. Lembra que eles defendem Deus, pátria e família.
Então é um nacionalismo exagerado mesmo, muito nacionalismo. Viva o Brasil! Então, se defendem o nacionalismo, o símbolo do movimento tem que ser uma palavra super brasileira. Então, uma palavra super brasileira, uma palavra de origem indígena, Anauê, que no Tupi-Guarani traz a ideia de você é meu irmão, ou seja, eu te reconheço como alguém igual a mim e juntos vamos somar para criar uma coisa só. Então, todos estamos juntos. Essa é a ideia da palavra Anauê, símbolo do integralismo. Olha quantos símbolos aí. Então, o que defende o integralismo no Brasil? Tá aqui para você. Um governo autoritário. Um governo que tem todo o poder nas mãos e o exerce com muita autoridade. E esse governo é dirigido por um chefe e um partido único. Reparou? Um chefe, um partido. Não existe oposição, não existe pensamento diferente, não existem ideias diferentes. É uma única ideia só. Predomínio dos interesses da nação sobre os interesses do indivíduo. Então você tem isso. Os interesses do país são maiores do que os seus interesses. Lembra do slogan? Deus, pátria e família? Os interesses da pátria são muito maiores que os teus interesses pessoais. Censura aos meios de comunicação. Se não tem oposição, só pode ter a minha ideia. Então os meios de comunicação só vão poder divulgar as minhas ideias e nenhuma outra. Qualquer meio de comunicação que for contra o que eu penso, ele não pode existir. Combate ao comunismo, uma ideia que estava então acontecendo no mundo, o integralismo também adota. Odiamos os comunistas. Nacionalismo extremado, exagerado, como a gente falou na tela anterior, essa ideia de o Brasil acima de qualquer outro indivíduo. Lembra de novo do segundo item? Os interesses da nação são maiores que os seus. Os interesses do Brasil são maiores que os seus interesses. E ainda, quem participa mais desse grupo? Classe média e militares. Esse é o principal grupo, os principais grupos que apoiam. E aqui a foto do Plínio Salgado, o escritor que era líder da Ação Integralista Brasileira. Então repara a foto dele com esse bigodinho muito charmoso, Plínio Salgado. Para a gente continuar, você tem a Ação Integralista Brasileira. E contra eles, a Aliança Nacional Libertadora, liderada por este indivíduo aqui, Luiz Carlos Prestes. Lembrou desse nome? Luiz Carlos Prestes é o cara, ele é o líder da coluna Prestes que vagou pelo interior do Brasil, então divulgando as ideias do tenentismo. Ele que fugiu no final da coluna Prestes, voltou para o Brasil. E em 1935 é criada a Aliança Nacional Libertadora e que tem como líder esse ex-capitão, então, do Exército, Luiz Carlos Prestes. Eles são contra o integralismo e são formados principalmente por socialistas e comunistas. Então, a Aliança Nacional Libertadora é formada por socialistas e comunistas e tem como inimigos o integralismo. Lembra que a Ação Integralista Brasileira é o contrário. Eles são contra o comunismo. Aqui são os comunistas contra o integralismo. O que ideias eles mais defendem? Vamos lá. Nacionalização de empresas estrangeiras. Qualquer empresa estrangeira no Brasil, essa empresa deve ser do governo federal, deve ser brasileira. Não pagamento da dívida externa. Vamos parar de pagar nossa dívida e investir o dinheiro no Brasil. Reforma agrária. Distribuir grandes propriedades de terra para produtores, para que todos possam ter acesso à terra. Garantia das liberdades individuais. Nada de ditadura, para que todo mundo tenha respeitado todas as suas liberdades. Formação de um governo popular. E aqui a inspiração é muito óbvia, na União Soviética, que a gente vai estudar. Então, o socialismo dizendo que os trabalhadores devem tomar o poder e os trabalhadores devem formar esse governo. E o slogan, pão, terra e liberdade, o que eles defendem para todas as pessoas. Acesso à comida, acesso à terra e liberdade para todos. Aliás, é o resumo dessa tela aqui. Pão, terra e liberdade. Ok? Foi tranquilo? Você entendeu? Dois grupos brigando
Um formado pelos integralistas, de inspiração no fascismo, outro formado por comunistas, de inspiração na União Soviética. Na aula de hoje, você aprendeu que 2 grupos, então, conseguiram mobilizar pessoas durante o governo do Getúlio Vargas. Esses 2 grupos, Ação Integralista Brasileira, de inspiração fascista, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora, de inspiração socialista. Certo? A gente volta então na nossa próxima aula e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como foi esse governo Getúlio Vargas na sequência dele. Até a próxima, tchau!